Hoje vou dar para você um esqueleto que você consegue usar em todas as redações que vier a cair no Enem. Então vou te dar um esqueleto pronto, em que a partir desse esqueleto já vai estar a tua introdução basicamente pronta, o teu desenvolvimento vai estar esquematizado de como você vai organizar e a sua conclusão vai estar basicamente pronta só para você estar completando. Além disso, vou te dar hoje 9 repertórios que tu vai decorar e vai levar para o teu Enem, tá? Então, além de toda a estrutura da tua redação, que eu já vou te dar basicamente pronta, eu vou te passar 9 repertórios para você decorar. E só com esses 9 repertórios, você já consegue tirar uma nota mais de 900 pontos na sua redação do Enem. Então, vamos lá para a nossa conversa de hoje? Vamos lá! Hoje eu vou trabalhar com vocês o esqueleto da redação. Tá? Então a gente vai estudar o que? A introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Eu preparei esse esqueleto para um aluno e eu decidi compartilhar com vocês porque acredito que talvez aqui estejam me assistindo pessoas que tenham dificuldade a respeito da redação. Então vamos conversar um pouquinho. Na introdução, só para você entender como é que a gente vai organizar os nossos parágrafos, tá? A introdução a gente vai dividir ela em 3 partes. A primeira parte é a contextualização. Tá? Nessa contextualização, a gente vai colocar normalmente um repertório para que a gente possa iniciar a discussão. Segundo, a gente vai colocar a apresentação do tema e do problema. Só para lembrar você, caso você não saiba também, o tema é aquela própria frase temática que o Enem vai colocar para você. Então, se o Enem fala para ti, escreve uma redação sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que o Enem coloca para a gente é o tema. E o problema é algo negativo que a gente consegue interpretar a partir do tema, né? Então, todas as vezes que o Enem coloca para ti um tema, a partir desse tema a gente consegue absorver, a gente consegue interpretar um problema, porque todas as redações do Enem vão trabalhar em cima de um problema. Então, a gente precisa apresentar nessa segunda parte o tema e o problema, ok? Por terceiro plano, em terceira análise, a gente vai apresentar a nossa tese. Aqui nesse momento a gente vai apresentar principalmente 2 causas para o nosso problema, tá? Então a gente já vai definir isso aqui entre nós, principalmente porque talvez você já esteja assistindo esse vídeo, quem sabe, próximo da sua prova. Então a gente vai organizar assim, tá? Eu já estou definindo o que você vai fazer no dia da tua prova, para não ter problema. Então você vai começar apresentando uma contextualização, você depois vai apresentar o tema e o problema, e terceiro você vai apresentar a sua tese, em que aqui nessa tese você vai colocar 2 causas para um determinado problema, tá bom? Só para você entender, nós temos um tema, esse tema vem a partir do Enem. A partir desse tema a gente consegue interpretar um problema. Esse problema é algo negativo, mas eu quero que você entenda que esse problema não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas o que o Enem colocou para mim como algo negativo. O que gera um problema é o que a gente vai chamar de causa, tá? Então, quando eu apresento causa na minha redação, eu estou nada mais nada menos do que colocando um posicionamento meu, porque eu estou explicando o porquê esse problema acontece. Além disso, quando esse problema persiste, quando esse problema continua, a gente gera uma consequência. E essa consequência também a gente vai apresentar na nossa redação, porque também serve como defesa do nosso ponto de vista, tá bom? Só para você entender o que a gente vai fazer. Então, aqui nessa parte da nossa tese, nós vamos escolher 2 causas que estão fazendo com que esse problema exista, tá ok? Só para você entender como vai funcionar o nosso modelo. Eu já vou te dar o repertório que você vai escrever a sua redação. Só a nível de curiosidade. Quando eu estava no meu ensino médio, eu tinha esse modelo aqui pronto, basicamente, e eu passei para um amigo. Esse meu amigo que nunca estudou redação na vida e tudo mais, foi fazer o Enem dele e ele tirou 920 na redação, só com esse modelinho de introdução. Então, já pensou? E você, talvez, esteja na mesma situação, quem sabe? Então, tenho certeza que vai servir para você. Então, vamos lá. Eu já conversei com você dizendo que todos os temas do Enem vão trabalhar em cima de um problema, certo? Então, a gente vai começar a nossa redação dizendo o seguinte, abre aspas, o presente que se ignora vale o futuro. Ponto. O que esse repertório quer dizer? Que um fato que a gente ignora no presente, isso vai impactar diretamente no futuro. Ou seja, os problemas, a respeito dos problemas. Se a gente ignorar os problemas no presente, esses problemas vão afetar diretamente no futuro. Ok? Isso a gente consegue usar para qualquer tema, porque todos os temas do Enem trabalham em cima de um problema, ok? Então vamos lá. O presente que se ignora vale o futuro. Ponto.
Essa frase expressa pela cartomante no Conto a Cartomante de Machado de Assis reflete acerca dos problemas os quais necessitam ser solucionados na atualidade, a fim de não se agravarem futuramente. Ponto. Então o que eu fiz aqui? Comecei com uma frase, entre aspas, ponto, e depois eu expliquei a frase. Ponto. Isso aqui é o que a gente chama de contextualização, tá bom? Então, isso aqui você decora isso aqui que você vai levar e vai escrever exatamente da forma como eu coloquei aqui para você, tá? Então você já sabe o que fazer na primeira e segunda linha da sua redação. Logo em seguida, a gente vai apresentar o tema e o problema. Lembra que eu conversei com você que a gente vai apresentar o tema e o problema? Então, ponto. Fora da ficção, vê-se no Brasil o enfrentamento do ou da problema. Você vai dizer aqui o que está sendo enfrentado a partir daquele tema. Né? Então, se o tema tratar sobre a precariedade do sistema público de saúde, então, fora da ficção, vê-se no Brasil o enfrentamento da precariedade no sistema público de saúde. Ok? Então, aqui você vai colocar o problema. Esse é algo negativo que o tema trabalha. Ok? Então, tem vezes que o tema já vai estar explicitando o qual é esse problema, como nesse caso que eu falei para você, né? Se o tema fosse precariedade do sistema público de saúde. Qual é o problema? É a precariedade do sistema público de saúde. Mas suponhamos que o tema seja a importância das feiras de ciências para o desenvolvimento intelectual dos jovens. Olha para mim. Isso aqui é um problema? A importância das feiras de ciências para o desenvolvimento intelectual dos jovens? O que você acha? É um problema, sim ou não? Não, né? Convenhamos, não é isso aqui, não é um problema. Porque o tema está falando que as feiras de ciências são muito importantes, são necessárias, porque elas desenvolvem o intelectual dos jovens. Isso não é algo ruim. Mas o que está acontecendo de ruim? Qual o problema? Então você precisa ser muito esperto nessa hora para conseguir identificar qual é esse problema. Então, enquanto o tema está falando que as feiras de ciências são importantes, isso está acontecendo, esse fato que é importante está sendo aplicado, está sendo visível no cenário nacional? Não. E o que é que não está existindo? Não estão sendo promovidas as feiras de ciências, tá? Tá conseguindo acompanhar comigo o raciocínio? Então, o que você vai fazer? Caso chegue para você um tema positivo, você vai identificar o contrário disso. Então, enquanto aqui nesse caso, o tema fala que as feiras de ciências são muito importantes, o que é que não está acontecendo? É justamente essas feiras de ciências. E esse seria o problema a respeito do nosso tema. Ok? Tá conseguindo acompanhar comigo o raciocínio, então? Então, vamos lá. Quando chegar um tema positivo para você, o que você vai fazer? Aqui nesse momento que eu coloquei o problema, você vai colocar o problema. Então, aqui nesse caso, você colocaria: fora da ficção, vê-se no Brasil o enfrentamento da falta das feiras de ciências nas instituições de ensino, vírgula. Colocou o problema, tá? Qual o problema? É que justamente não estão tendo essas feiras de ciências. Está existindo a falta dessas feiras, ok? Esse é o problema, vírgula. Depois dessa vírgula, você pode complementar com o restante das palavras-chave. O que são palavras-chave? São aquelas palavras que estão no tema, que representam alguma importância, que são aquelas palavras que trazem algum significado. Aqui, por exemplo, a palavra a, esse artigo a, ele traz algum significado por si só? Não, né? Convenhamos. Mas a expressão importância, ela traz um significado? Sim, ela traz. Então é o que a gente chama aqui de palavra-chave, por isso que está marcado de verde. A expressão das traz um significado? Não, por si só não. Mas feira de ciências, sim. E outro, desenvolvimento intelectual dos jovens. Tá? Então são 3 expressões-chave que o tema traz pra gente. E a gente precisa, como eu falei pra você, aqui na segunda parte, apresentar o nosso tema. Então a gente vai diluir ao longo da nossa introdução todas essas palavras-chave. Ok? A gente não pode deixar escapar nenhuma dessas palavras, porque se a gente não coloca, a gente está cometendo o ato do tangenciamento, que é quando a gente foge parcialmente do tema. Então, aqui nesse exemplo, suponhamos que o tema seja esse, a importância das feiras de ciências para o desenvolvimento intelectual dos jovens. A gente faria mais ou menos o seguinte: fora da ficção, vê-se no Brasil o enfrentamento da falta de feiras de ciências nas instituições de ensino, vírgula. Apesar de serem importantes por garantirem o desenvolvimento intelectual dos jovens. Ponto.
Por que eu fiz essa complementação? Porque Feira de Ciências, eu apresentei nessa primeira parte, colocando o problema? Sim. Feira de Ciência. Mas eu falei sobre importância e desenvolvimento intelectual dos jovens antes dessa vírgula? Não. Então o que eu vou fazer? Eu preciso colocar essas palavras. Ok? Então a gente vai colocar aqui depois da vírgula, vírgula. Apesar de serem importantes, por garantir o desenvolvimento intelectual dos jovens. Ok? Então a gente precisa apresentar todas as palavras-chave que tem no nosso tema aqui na nossa introdução. Depois que você faz isso, você vem e coloca um ponto. Ponto. E agora você vai colocar a apresentação da sua tese. Você vai escolher 2 causas para o problema. Eu vou dar para você uma lista com 8 causas. 8 causas que são coringas. Causas que você consegue utilizar nos mais diversos temas. Quais são essas causas que eu vou trazer para você? Primeira causa é a causa a respeito do governo, né? Por exemplo, vamos supor que a gente fale sobre o tema da precariedade no sistema público de saúde. A gente pode culpar o governo por conta dessa precariedade no sistema público de saúde? Sim, concorda comigo? Outro exemplo, a gente pode culpar o governo a respeito do aumento das queimadas na Amazônia? A gente pode culpar, dizendo que não está tendo fiscalização, né? Enfim, então a gente consegue usar governo nas mais diversas situações. Então ele vai ser um argumento coringa, uma causa coringa. Ou, para dar mais um exemplo, temos aqui a causa de desinformação. A desinformação é o fato da pessoa não saber aquilo, né? Então vamos supor que o tema seja preconceito racial. Existe o preconceito racial porque as pessoas são desinformadas, as pessoas não sabem como essas pessoas enfrentam o preconceito ou algo do tipo, né? As pessoas que são pretas e tudo mais. Então a gente pode colocar a desinformação como uma causa coringa em várias situações. Outra situação para desinformação. Suponhamos que o tema fale a respeito da má alimentação no cenário nacional. Então, por que as pessoas têm uma alimentação ruim? Porque elas são desinformadas, elas não sabem o quão mal faz uma alimentação ruim para o organismo. Então a gente pode colocar a desinformação como argumento coringa, tá? Enfim, então a gente vai selecionar dentre as 8 causas que eu trouxe para vocês aqui nessa parte de repertórios. Então, nós temos governo, desinformação, a passividade social, que é o fato da sociedade não fazer nada. Da sociedade, apesar de ver o problema acontecendo, fica na dela, né, sem fazer nenhuma atitude. Temos também a questão da desigualdade, que é o fato das pessoas terem falta de oportunidade, terem oportunidades diferentes. Temos também outra causa da banalidade, que é o fato da sociedade já estar tão acostumada com aquele mal que para ela já é tranquila, já é muito comum aquilo. Outro, a influência da mídia, né, a mídia influenciando diretamente a respeito daquele problema. Falta da aplicação das normas, a influência da família. E, por fim, nós temos o nosso repertório da nossa introdução, tá? Então, você vai levar para a sua redação, para o seu Enem, 9 repertórios. E você vai decorar todos esses 9 repertórios para você levar. Um repertório que você vai usar na sua introdução e 8 repertórios que você vai usar nos seus desenvolvimentos. Mas, aqui na sua introdução, você vai apresentar as causas, tá? Então, por exemplo, dessa forma, é válido destacar a, o, as, os. Então aqui você vai selecionar qual o artigo que melhor se adeque à causa que você vai colocar. Então, por exemplo, se aqui eu colocar omissão do governo, qual é melhor? A, o, as ou os? Omissão do governo. A, né? Então, é válido destacar a omissão do governo. Então, isso eu colocaria aqui no lugar de causa 1. E eu coloco aqui mais uma causa, por exemplo, desinformação. E a desinformação como responsáveis pela existência desse problema. Tá ok? Então, você vai levar para a sua prova 8 causas com seus respectivos repertórios. E você vai escolher, dentre essas 8 causas, qual a melhor se adequa para a sua prova. Qual a melhor se adequa para aquele problema que você está apresentando. Tá? Porque tem vezes que um argumento não é tão eficaz quanto o outro. Talvez um argumento você se saia melhor defendendo do que outro. Então você pode estar escolhendo ali dentre esses 8 qual é o melhor para você. Tá ok?
Depois que você faz isso, ponto final, acabou a introdução. Tá? Então coloquei aqui o repertório, a minha frase, expliquei depois a minha frase, logo em seguida apresentei o tema e o problema, e por fim apresentei a minha tese com as duas causas para o problema. Agora adivinha o que a gente vai fazer nos desenvolvimentos. Essa causa 1, eu vou defender ela lá no desenvolvimento 1. E essa causa 2, eu vou defender ela lá no meu desenvolvimento 2. Então vamos lá para o desenvolvimento 1. Os desenvolvimentos a gente divide em 4 partes. Faltou eu colocar aqui a última parte. A primeira parte do desenvolvimento é o nosso tópico frasal. Aqui nesse momento a gente vai repetir basicamente, a gente vai reafirmar qual a causa a gente vai defender nesse parágrafo. É como se fosse uma introdução do desenvolvimento. Exemplo, nessa perspectiva, é importante destacar a causa 1 como responsável pelo problema. Então aqui você vai dizer qual é a causa que você vai defender nesse parágrafo. Então, exemplo, é importante destacar a omissão do governo como responsável pelo problema. Só fique atento para você não repetir a mesma expressão. Então aqui você pode trocar. Então é importante destacar a negligência do Estado, por exemplo, né? Negligência do Estado, só para você não repetir negligência do governo, né? Então você pode fazer essas trocas para não ficar repetitiva a sua redação. E reafirmei esse argumento, ponto em seguida. Logo em seguida, eu vou escrever o meu repertório, a frase que eu escolhi. Então, as frases, eu já trouxe tudo para você. 8 frases para você decorar e levar para sua prova. Se você escolheu falar sobre governo da sua causa, o repertório que você vai usar é do Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes diz, de acordo com o Thomas Hobbes, filósofo inglês, o Estado deve garantir o bem-estar social. Ok? Aí já decora. Até o de acordo com. Tu decora também o que ele faz da vida, de onde ele é. Se, por exemplo, seu argumento for desinformação, você vai usar o repertório de Sócrates. De acordo com Sócrates, filósofo grego, os erros são consequências da ignorância humana. Se você for falar da passividade social, seu repertório é de Émile Durkheim. De acordo com Émile Durkheim, sociólogo francês, a sociedade é como um corpo biológico, a qual necessita de atitude para haver perfeita harmonia. Se você for falar de desigualdade, você pode trazer o repertório da Revolução Francesa. No período da Revolução Francesa, ocorrida no século XVIII, a igualdade foi um dos principais discursos defendidos. Lá, no próximo argumento, é a banalidade, que você vai usar o repertório de Hannah Arendt, que ela fala: de acordo com Hannah Arendt, filósofa alemã, as pessoas tornaram-se banais fazendo maldade sem querer. Se você for querer escolher a influência da mídia, o repertório que você vai usar é o repertório de Theodor Adorno. De acordo com Theodor Adorno, filósofo alemão, a mídia cria certos estereótipos, tirando com isso a liberdade de pensamento dos telespectadores. Se, por exemplo, você quiser falar da falta de aplicação das normas, você vai usar Gilberto de Menstein. Segundo o jornalista Gilberto de Menstein, em seu livro Cidadão de Papel, os direitos constitucionais residem então somente na teoria. Se você quiser falar sobre a influência da mídia, você vai usar Talcott Parsons. Segundo Talcott Parsons, sociólogo estadunidense, a família é uma máquina produtora de personalidades humanas. Tá bom? Então eu quero que você analise com calma esses 8 repertórios e entender o que cada um deles quer dizer. Mas todos esses 8 repertórios tratam dos argumentos em que você vai defender. Tá bom? Então você escolhe ali a causa que você vai defender no seu parágrafo, né? Que você não vai escolher, na verdade, aqui no desenvolvimento, mas que sim, você vai já ter escolhido ali nessa introdução. E você vai reafirmar aqui no desenvolvimento. E aqui eu só coloco o repertório que eu já deixei preparado para você. Então, segundo o autor específico aqui, vírgula, coloca aqui a profissão, nacionalidade dele, que ele faz, vírgula, e vem dizendo o pensamento dele, o que ele afirma, o que aquela autora afirma. Enfim, e logo em seguida você coloca um ponto em seguida. Logo depois desse ponto em seguida, a gente vai fazer a nossa argumentação, que é a nossa terceira parte do desenvolvimento. Eu quero que você preste atenção a respeito do repertório que você vai colocar. Na listagem que eu trouxe para você, tem repertórios que são positivos e tem repertórios negativos. Tem repertórios que tratam de uma coisa boa e tem repertórios que tratam de algo ruim, que já trazem uma crítica. Então, só para dar de exemplo para você. De acordo com Thomas Hobbes,
filósofo inglês. O Estado, preste atenção comigo nesse repertório. O Estado deve garantir o bem-estar social. Quando o Thomas Hobbes fala que o Estado deve garantir o bem-estar social, isso é uma coisa boa ou algo ruim? Responda para mim. Algo bom ou algo ruim? É algo bom, concorda comigo? Que o Estado deve garantir o bem-estar social? Ok, só que isso aqui está acontecendo no Brasil? Sim ou não? Não. E você vai relacionar isso com o seu argumento. Então, logo depois que você fala o seu repertório, caso o seu repertório fale de uma coisa boa, você vai dizer: esse pensamento não é uma realidade no Brasil, vírgula. Tá? Se por outro lado, você traz, por exemplo, o repertório de Sócrates. De acordo com Sócrates, filósofo grego, os erros são consequência da ignorância humana. Você acha que isso está acontecendo ou não está acontecendo no Brasil? Que os erros são consequência da ignorância humana? Sim ou não? Me diga. Sim, certo? Então, se a gente colocar um repertório que já trata de algo ruim, a gente vai escrever: esse pensamento é, aí tira o não, é uma realidade no Brasil, vírgula. Beleza? Tranquilo? Tranquila? Então você vai... A primeira coisa que você vai fazer nessa sua argumentação é dizer se esse repertório é ou não é uma realidade no Brasil. E logo em seguida você coloca uma vírgula. Depois dessa vírgula você coloca o pois e vem fazendo uma explicação. Por que você está dizendo que esse pensamento não é uma realidade no Brasil? Ou por que esse pensamento é uma realidade no Brasil? Aqui nessa explicação você vai explicar a respeito do problema. Então, se por exemplo você diz que existe a negligência governamental a respeito do tema a falta de infraestrutura dos hospitais públicos, aqui na minha argumentação, só para dar de exemplo para você, a gente começaria, né? Esse pensamento não é uma realidade no Brasil, vírgula, pois o governo não garante com efetividade a qualidade de vida pregada pelo autor, porque existe a falta de infraestrutura nos hospitais públicos. Então aqui é o momento que a gente vai colocar a respeito do problema, né? Então aqui nesse caso o problema seria essa falta de infraestrutura. E a gente vai falar que existe isso. Então, aqui nesse caso, que é o repertório de Thomas Hobbes, que fala que o Estado deve garantir o bem-estar social. O Estado está garantindo esse bem-estar social? Não. Por que ele não está garantindo esse bem-estar social? Porque muitos hospitais públicos estão com falta de infraestrutura adequada para atendimento à população. Então a gente pode colocar isso nesse momento da nossa explicação, tá bom? Então aqui deixei um exemplozinho para você e você analisa com calma depois, para você entender o que mais ou menos você tem que fazer aqui nesse esquema de desenvolvimento. Depois que você faz a sua explicação, você vem e coloca uma vírgula, tá? Coloca uma vírgula, visto que, por exemplo, e aqui você vem colocando um exemplo, porque se você fala que não está existindo a infraestrutura adequada nos hospitais, me dê um exemplo. De que forma não está existindo essa infraestrutura? Aí aqui eu exemplifico, né? Visto que, por exemplo, faltam aparelhos para examinar os cidadãos. Então aqui eu falo a respeito da falta de máquinas para fazer exames, tá? Então aí você pode ser criativo, coloque um exemplo que é melhor se adequar ao que você quer falar ali. Eu só quero que você preste atenção que existe uma diferença entre problema e exemplo, tá? Porque às vezes tem alunos que querem colocar o exemplo como o problema. Tome cuidado a respeito disso. Então aqui nesse tema, a falta de infraestrutura dos hospitais públicos. Qual é o problema? É justamente que não está existindo essa infraestrutura adequada nos hospitais públicos, certo? Concorda comigo? Quando a gente fala de falta de médicos, quando a gente fala de falta de máquinas para fazer exames, falta de remédios, de equipamentos, falta de vagas, falta de leitos, isso é o problema? Não. Isso são exemplos. Porque o problema é a falta de infraestrutura dos hospitais públicos, tá? Então aqui é o momento que você vai ser mais específico comigo. Você vai exemplificar de que forma está acontecendo esse problema que você colocou anteriormente. Beleza? Tranquilo? E no final do seu desenvolvimento, você vai colocar uma consequência. Então, ponto.
dessa maneira, aqui você vai fazer a conclusão do seu desenvolvimento. Caso esse fato perpetue, o que poderá acontecer? Poderá aumentar o número de pessoas internadas por não ter sido diagnosticada no início de sua doença. Ponto. Então aqui seja criativo. Coloque a consequência do que vai acontecer caso esse problema perpetue. E lembre comigo que isso ajuda na sua argumentação, porque apresentar consequência são posicionamentos nossos. É o que a gente pensa a respeito daquele nosso assunto. Tá bom? E aqui dei um exemplo para você, né, de como a gente poderia fazer isso dessa maneira, como o poder público é ineficiente em relação à garantia desse direito, é gerado ou aumenta o número de pessoas doentes. Ok? No desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, basicamente a gente vai fazer a mesma estrutura. O que eu não quero que você faça é, primeiro, não repita palavras. Evite repetir palavras, principalmente conectivas, que você colocou no desenvolvimento 1, você não vai repetir no desenvolvimento 2. E aqui eu troquei as palavras para você não repetir. Tá? Então, a princípio, vamos começar pelo conectivo. Se você colocou uma causa no desenvolvimento 1, aqui no desenvolvimento 2 você vai colocar mais uma causa, né? Então a gente vai começar com além disso, que é esse conectivo que dá a ideia de soma. Então, além disso, é necessário ressaltar também a causa 2 como propulsora pelo problema, como propulsora, do problema. Tá? Então, você vai colocar aqui qual é essa causa 2, que você já apresentou na sua introdução. Lembre disso. Você não vai simplesmente colocar no desenvolvimento algo que você não tinha apresentado na sua introdução. Você vai aqui no desenvolvimento 2 reafirmar o argumento que você já colocou na sua introdução. Só não se esqueça que você não vai repetir as mesmas palavras que você colocou lá. Escreva com palavras diferentes. Ok? Então, continua. É necessário ressaltar também a causa 2 como propulsora do problema. De acordo com o autor, a mesma coisa. Você vai apresentar o repertório de acordo com o argumento que você escolheu. Lá no desenvolvimento 1, eu coloquei o conectivo segundo, tá? Preste atenção para não repetir. Coloquei segundo, e aqui no desenvolvimento 2 coloquei o de acordo com. Tá? A gente pode colocar também o conforme, consoante, ok? E aí você coloca aqui o seu repertório que vai depender da causa que você escolheu. Então, de acordo com o autor, você coloca entre vírgulas a profissão, a nacionalidade, o que ele faz da vida, e coloca depois o pensamento dele, o que ele acredita, o que ele afirmou. Ponto. Lembra? Agora a gente vai fazer a nossa argumentação, que nessa argumentação a gente vai dizer se é aplicado, se é uma realidade ou não é uma realidade. Então vamos lá. Essa ideia defendida pelo autor não é presente ou é presente, então preste atenção do que você vai afirmar, é presente no país, vírgula. Então, se o repertório aqui for negativo, a gente vai dizer que é presente. Se o repertório for positivo, a gente vai dizer que não é presente. Ok? Essa é a realidade no país. Beleza? Logo em seguida, a gente vai colocar uma vírgula. Depois dessa vírgula, você coloca o conectivo explicativo. Então, lá em cima eu coloquei o pois. Aqui embaixo eu vou colocar outro. Vou colocar o porquê. O que mais a gente pode colocar de conectivo nesses lugares? A gente pode colocar o visto que, a gente pode colocar o porquanto, a gente pode colocar o já que, a gente pode colocar o haja vista que, tá? Também tem o pois e o porquê. Ok? Esses são conectivos explicativos. Então, porquê? E eu faço a minha explicação. Só, pelo amor de Deus, não coloque uma vírgula depois desse porquê. Tá? Tem algumas pessoas que inventam de colocar uma vírgula depois do porquê, vírgula depois do pois. Você só vai colocar essa vírgula se você for colocar algo entre vírgulas. Tá? Então, pois, principalmente. Aí coloca entre vírgulas, principalmente. Tá, voltando. Você faz a sua explicação. Logo depois dessa explicação, vírgula, e você vem colocando o seu exemplo. Porquanto, por exemplo, e você coloca o exemplo ali, como a gente já havia conversado. Ponto em seguida. E para finalizar seu desenvolvimento 2, você vem colocando a consequência. Desse modo, caso não seja solucionado esse impasse, será gerado como consequência a, ou, as, os, o que vai ser gerado. E você coloca aqui no final. Ponto final, acabou o desenvolvimento 2. Tá bom? Conseguiu entender a estrutura que você vai organizar? Como você vai organizar seu desenvolvimento?
Tranquilo. Vamos lá. Para a gente finalizar, nós temos o parágrafo de conclusão. Aqui na conclusão a gente tem, primeiro ponto, a retomada do problema. Depois a gente faz a proposta de intervenção. E terceiro, a gente faz a conclusão da conclusão. Então vamos lá, a gente começa com o conectivo conclusivo, portanto, destaca-se no Brasil o problema. Você vai colocar aqui o que está acontecendo de ruim, de acordo com o que você colocou lá na sua introdução. Lembra que você apresentou o problema na sua introdução? Então você vai reafirmar esse problema aqui na sua conclusão. Então, colocou o problema, ponto. Para tanto, o Estado, que você pode também trocar por governo federal, enfim, fica a seu critério. Vírgula. Aqui depois dessa vírgula, eu quero que você me diga um ministério específico do Estado que vai trabalhar nessa área. Então, por intermédio do Ministério da Saúde, por intermédio do Ministério da Educação, por intermédio do Ministério da Mulher. Enfim, você vai colocar qual ministério que vai atuar na área e pode colocar uma vírgula depois. Ou, também, você pode colocar como vai o Estado fazendo parceria com alguma instituição. Então, para tanto, o Estado, em parceria com as delegacias municipais, em parceria com as prefeituras municipais, em parceria com as mídias televisivas, em parceria com as rádios comunitárias, em parceria com as plataformas digitais, em parceria com as redes sociais, enfim. Então você vai dizer o governo, o Estado, em parceria com o quê? E você, depois de dizer isso, coloca aqui uma vírgula, tá? Então, ou você fala por meio do Ministério tal, por intermédio do Ministério tal, ou também pode colocar em parceria com alguma instituição. Ah, Matheus, eu quero fazer os dois. Então, se você quiser fazer os dois por intermédio do Ministério tal, vírgula, em parceria com o Ministério tal, em parceria com alguma instituição, vírgula, e continua aqui a sua proposta de intervenção, tá? Deve realizar um projeto, e aqui você diz que tipo de projeto é esse. Então, é um projeto educacional, deve realizar um projeto de preservação ambiental, deve realizar um projeto de vacinação, deve realizar um projeto de conscientização ao fumo, enfim, você vai colocar ali que tipo de projeto é esse. Caso você não consiga pensar em nenhuma palavra do que colocar aqui depois, você pode simplesmente terminar em projeto e coloca uma vírgula em seguida. Logo depois, eu quero que você me afirme onde vai acontecer esse projeto, tá? Isso vai contar como um detalhamento, o qual será aplicado no ou na... Então, será aplicado nas escolas públicas, será aplicado nos hospitais públicos, será aplicado nas instituições de ensino superior. Enfim, você vai dizer onde que será aplicado esse projeto. Vírgula, por meio de, do ou da... Como que esse projeto vai acontecer? Então, por meio do investimento do governo federal, focado na realização de projetos que tá... Enfim, seja criativo. Então, por meio do envio de profissionais especializados em saúde bucal às escolas de ensino público que vão ensinar as crianças como deve escovar o dente. Enfim, você coloca aqui como esse projeto vai acontecer. E logo em seguida, vírgula. E depois você vai dizer qual a finalidade, qual o objetivo que você quer alcançar com todo esse projeto, com toda essa proposta de intervenção. Então, com o objetivo de fazer o quê? De diminuir o número de crianças expostas a não sei o quê. Ponto. Enfim, então você coloca qual o objetivo, qual a finalidade que você quer alcançar com toda essa proposta de intervenção. Ponto em seguida. E a gente vai fazer aqui o nosso fechamento, nossa conclusão da conclusão, relacionando com o nosso repertório que a gente colocou lá na introdução. Assim será possível solucionar esse impasse no presente para não se agravar no futuro, como é alertado pela cartomante. Ponto final, acabou sua redação e partiu para o abraço. Então, eu trouxe aqui para você todo o esqueletozinho que você vai apenas aplicar. Então, pegue este modelo e treine nas suas redações. Porque se você apenas quiser decorar e ir para o seu Enem, você pode até se dar bem. Mas aquelas pessoas que talvez tenham mais dificuldade podem pegar isso aqui e não fazer efeito nenhum, porque acabaram não treinando. Então, treine para que você consiga adaptar
pro tema que chegar para você, tá bom? Porque às vezes pode precisar mudar uma palavrinha ou outra, talvez, enfim, mas basicamente esse é o esqueleto que eu gostaria, que eu quis apresentar para vocês hoje. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até esse final e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais!